Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Conexão Legislativa. E hoje a gente vai conversar com o Dr. Fábio Luiz Isidoro, ele que é advogado especialista em direito administrativo regulatório. A gente vai bater um papo com ele sobre a medida provisória 1031 de 2021, que está sendo discutida aí no Senado, né, nesse mês. Essa medida provisória que permite a desestatização da Eletrobras, que devido a alterações feitas, né, pelos parlamentares, está então tramitando aí no Congresso sob a forma de um projeto de lei de conversão. Seja muito bem-vindo, Dr. Fábio, ao nosso programa Conexão Legislativa. Muito obrigado, boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês, um prazer poder falar um pouco sobre essa MP, né, que está agora em tramitação aqui na Câmara, estava até acompanhando há pouco e, enfim, estamos ansiosos aí para um desfecho positivo de tudo isso, né? Verdade, doutor. E eu expliquei agora aqui um pouquinho o tema, mas eu queria que o senhor entrasse um pouquinho mais nessa questão da MP e explicasse para quem está em casa do que ela se trata exatamente, né? Esmiuçasse aí para que o nosso telespectador entenda também qual que é essa discussão que está no Senado. Tá legal. Bem, a MP, medida provisória 1031, ela trata da privatização da Eletrobras, que na verdade é uma desestatização, tá? É uma oportunidade de diluição do capital social da Eletrobras, ou seja, vai ter um aumento de capital social, que a Eletrobras ela não vai poder participar desse aumento de capital, e não podendo participar desse aumento de capital, ela dilui o poder dela, né? Ela dilui o poder de controle que ela tem, a União dilui esse poder de controle de forma que ela deixe de ter o controle da Eletrobras. A União deixa de ter o controle da Eletrobras, que passa, de certa forma, aí para a mão privada, né, vamos chamar assim, e que a União, então, ela mantém a chamada Golden Share, né, que é o direito aí específico de veto a algumas situações, principalmente as questões relacionadas aí à alteração do estatuto social da companhia, tá? Mas a ideia é que hoje ela deixe de ter aí por volta de 60% a 65% do controle, né, das ações com direito a voto, ela passe a ter um pouco menos de 45% ou por volta de 45% de ações com direito a voto, tá? Ou seja, ela continua com uma boa quantidade de ações, com uma boa quantidade de direito de dividendos, né? Então ela consegue, a União continuará recebendo os resultados da atuação da Eletrobras, tá? Então basicamente o que a gente tem hoje é essa votação acontecendo para fins de desestatização, ou seja, diminuir o poder da participação do Estado, da União Federal no controle da Eletrobras. Agora, doutor, essa medida provisória passando aí, sendo aprovada na Câmara, o que deve mudar? Olha, muda basicamente a atuação da Eletrobras, né? Hoje ela é uma empresa estatal, que ela tem assim a sua atuação, ela teve um papel muito importante, eu diria fundamental, em toda a construção do sistema nacional, né, de energia, sistema interligado nacional. Então, ela teve um papel muito fundamental, mas assim nos últimos anos ela não conseguiu desempenhar a contento aí não conseguiu desenvolver todo o seu poderio de reinvestimento, de novas operações, né? Então, o que vai mudar é que, assim, o Estado deixa de dar das regras e o comando, né? A União deixa de dar as regras e o comando dentro da Eletrobras, ela passa aí para uma instituição privada, não uma não, né? Mas vai ser uma composição, né? De outros players que vão ter ali participação, ou seja, ela passa por uma estrutura empresarial muito mais moderna, né?
e que a gente espera que a Eletrobras possa, apesar de tantas alterações que aconteceram na medida provisória, né, que ela consiga desempenhar efetivamente um papel de uma empresa brasileira muito forte no sentido de projetar energia, né, e conseguir desenvolver, levar o desenvolvimento ao país, né? Então, assim, alguns objetivos primordiais ela continua tendo, né, que é tentar levar energia a todos no país, mas ela agora ela consegue desenvolver outros negócios, ela passa objetivamente aí a visar um retorno a esse capital todo que foi investido, então ela passa a ter assim, um viés mais empresarial, mais de retorno sobre o investimento, né? Muito mais do que um viés, eventualmente, que a gente vê nas empresas estatais, que é um viés ali de social, né? Em que pese todas as empresas, assim, eu não conheço empresa do mercado de energia que não tenha um viés social, porque está muito conectado, né? A questão da geração, da transmissão, da distribuição de energia, ele está muito conectado a um viés social, né? E aí, em toda a amplitude do viés social, né? Então, essas empresas, elas têm um envolvimento social muito grande, né? Elas contribuem muito com o desenvolvimento da sociedade, né? E obviamente elas têm o negócio delas e esses negócios precisam ser lucrativos, né? E, enfim, o que muda um pouco é que a atuação da Eletrobras hoje, que é uma empresa que, na minha visão, ela estava focada ali em dar continuidade ao que ela já tinha, para mim, ela agora ela passa a ser expansiva, né? Expansionista, ela tem agora opções aí maiores, ela tem um tamanho muito grande para gerar novos negócios, né? E óbvio, assim, na minha visão, eu não vejo diferente, né? A empresa privada, ela precisa ter um foco no retorno sobre investimento, mas ao mesmo tempo, e diante de toda a regulamentação, né? Ela tem ali uma aderência e um foco também na modicidade tarifária. Então, assim, tudo que vier de positivo dentro da gestão Eletrobras tem um reflexo na modicidade tarifária, tá? Então, assim, ela deixa, não dá nem para dizer que ela deixa de ser, ela tem um continuismo na prestação de serviço que ela já vinha fazendo, mas eu acho que agora, com a mudança um pouco de controle, eu acho que ela passa a ser um pouco mais, né, expansionista, focar um pouco mais assim em negócio, com um enfoque empresarial um pouco mais, e isso pode ser muito positivo, pode gerar tem muita sinergia dentro da própria Eletrobras, né? Ela é muito grande, então tem muita coisa a se aproveitar, muita coisa a se produzir, né, dentro dela, e tem toda a expansão, ela pode contribuir muito com a expansão do sistema, né, se a gente continuar nessa toada que nós estamos e tomar a que a gente consiga, né, a chegar num crescimento aí, atingir um patamar de crescimento de 5% de PIB ao mês, e ao ano, e se a gente conseguir sustentar esse crescimento aí por alguns anos, né, o fornecimento de energia, a geração de energia vai ser fundamental. A gente hoje já está vivendo uma situação um pouco crítica, né, com relação ao fornecimento de energia, os reservatórios estão baixos, muita seca, então, assim, a Eletrobras ela vai ter condição de atuar em tudo isso, né, porque, enfim, ela é muito grande, ela é responsável por muita geração. Então, assim, o enfoque, eu acho que ele deixa de ter um enfoque simplesmente de continuismo para ter um enfoque um pouco mais expansionista, né? E que pode ser muito positivo para a sociedade. Agora, doutor, quais são aí, né, os impactos para a sociedade brasileira? Até eu falo isso porque eu acho que entram muitas questões, né? Quando a gente fala em privatização, a gente entra aí num assunto polêmico, parte da população é a favor, parte é contra. Também entra na questão aí dessa crise de energia em que a gente está passando. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses impactos, né, da aprovação dessa MP para a sociedade. Enfim, eu tenho lido bastante coisa sobre o tema, tenho ouvido os discursos, né, Senado e Câmara,
A gente ouve muito discurso, mas eu não consegui ler nada ou ouvir discursos aí devidamente fundamentados, né? Explicando, indicando que, né, por A mais B, e por que motivos o custo da energia, né, que é o impacto para a sociedade é o custo da energia, então o custo da energia vai aumentar, vai decair, enfim. Eu não vi ainda um discurso assim, com provas A mais B de que o preço da energia vai aumentar ou o preço da energia vai cair, tá? Então, assim, o reflexo imediato para a sociedade, tá? O impacto para a sociedade a gente espera que em uma empresa privada que ela tenha menos exposição à ineficiência, né? Então, a empresa privada tendo menos exposição à ineficiência e tendo um enfoque mais focado no retorno ao investimento e não à simples continuidade, né? Ou eventualmente que ela seja usada como aí um palanque político ou um cabide de emprego para A ou B. Então, assim, as eficiências elas serão potencializadas. Parece que o simples fato das eficiências potencializadas na Eletrobras, isso já gera um resultado assim, muito positivo. E aqui não é uma crítica a ninguém, né? A hora que a gente fala que eficiência potencializada, a gente quer dizer que hoje o que tem lá não é bom. Não, hoje o que tem lá é muito bom, tanto é que a Eletrobras tem uma história linda, né? Mas, assim, ela é muito grande, ela tem muita sinergia e isso pode ser aproveitado e eventualmente, dentro de um capital privado, o capital privado ele força esse aproveitamento de uma maneira mais rápida, né? Mais objetiva. Então, o impacto para a sociedade, né? Eu vi muita gente falando que a energia, o preço da energia vai subir. Eu acho que o preço da energia ele vai subir de um jeito ou de outro, tá? Em razão, principalmente imediatamente, em razão da questão hídrica, né? Então, assim, o custo da energia, nós vamos começar a usar a geração de energia cara via termoelétrica e isso vai encarecer um pouco ou bastante a nossa matriz energética. Então, o custo da energia ele vai subir de um jeito ou de outro, e essa é uma situação do Brasil como um todo, tá? Não está na mão da Eletrobras diminuir o custo da energia no imediato, né? É óbvio que é um trabalho de longo prazo, mas junto também né, com todo o sistema, né? Com empresa de EPE, com o ONS, com a agência reguladora. Então, assim, é um trabalho conjunto muito grande, tá? O reflexo, a gente espera que o reflexo para a sociedade ele não seja negativo, né? Ele não, que o custo da energia ele não suba além daquilo que efetivamente ele tem que subir, ou que ele caia efetivamente, se for o caso, se essas eficiências todas forem possíveis, né? E então a gente consiga chegar numa geração de energia mais barata, chegar num processo de custo de energia mais barato para o Brasil, tá? Mas assim, o reflexo imediato eu não vejo, eu não vejo assim, não vi nenhum estudo até agora que provasse por A mais B que vai ficar mais caro, vai ficar mais barato. O fato é que a todas as alterações que foram feitas dentro da medida provisória, né, os chamados jabutis que estão aí, eles efetivamente eles carregam um custo, eles obrigam que a empresa carregue um custo Brasil, vamos chamar assim, né, que ela carregue esse custo aí que efetivamente ele é um custo eventualmente de ineficiência, um custo de priorização de alguns mercados, né? Então, assim, por si só, a privatização da Eletrobras não vai fazer com que a energia fique mais cara ou mais barata. Esse processo legislativo ele pode fazer com que a energia fique mais cara, porque
carregaram dentro da medida provisória, assim, uma série de obrigações que eventualmente hoje ela já carrega e que deveria não carregar mais, e algumas outras novidades. Então, assim, não vejo que seja possível, né, mas talvez aí os matemáticos, os engenheiros, né, eles consigam ter essa previsão, né, ou eventualmente os algoritmos consigam chegar num cálculo pós-privatização, e que esse cálculo de energia ele é maior ou menor. Isso é muito variável. Essa variável tem uma infinidade de influenciadores, essa variável de custo de energia, tá? Então, assim, não dá para cravar qual que é o reflexo imediato. O que eu espero é que o reflexo ele seja muito positivo a hora que o capital privado ele entra na gestão da Eletrobras, ele consegue de uma maneira mais rápida impor as eficiências e que ela traga maiores sinergias, e que potencialize o seu tamanho, que ela consiga gerar mais negócios, e gerando mais negócios ela consegue, enfim, mantendo um patamar de lucratividade e taxa de retorno sobre investimento, ela consiga diminuir o custo de energia, ter o seu papel social, que é fundamental, né? E ter o seu papel ambiental, que é mais fundamental ainda, e ao mesmo tempo manter um equilíbrio entre tudo isso. Agora, doutor Fábio, eu queria que o senhor fizesse também uma análise, eu acho que de modo geral, não só sobre o caso da Eletrobras, mas sobre as privatizações aqui no Brasil. Por que eu quero entrar nessa questão? Porque a gente escuta muitos, né? Para muitos, como a gente falou anteriormente, acaba dividindo um pouco a opinião da sociedade, e para muitos é um caminho sem volta. Eu queria que o senhor fizesse uma análise aí dessa questão de privatização aqui no nosso país. Assim, o histórico de privatização, né, a gente tem um histórico, vamos chamar, recente de privatizações, né, eles vieram aí logo depois do Plano Real, e as privatizações elas vieram com bastante força, e na minha concepção, obviamente que tem alguns eventos que eles não são tão positivos, ou é difícil da gente caracterizar que tudo foi 100% muito bom, né? Mas eu vejo como muito positivo, eu vejo como positivas as privatizações que aconteceram no país, tá? Então, as privatizações eu acho elas muito positivas. Obviamente que elas por si só elas não fazem os milagres acontecer, né? Então existem uma conjunção de fatores que precisam estar alinhados, né, para que as privatizações elas aconteçam. Então, bons projetos, disponibilidade de capital, custo de capital. Então, tem uma questão econômica por trás de tudo isso, né, para viabilizar os investimentos, né. Segurança jurídica, a regulação tem que estar muito bem estruturada, né. A gente, dentro da área de energia, a gente tem uma regulação assim, a melhor possível. A ANEEL faz um trabalho excelente junto com o ONS. Então, assim, é uma conjunção de fatores, bons projetos, disponibilidade de capital, que para bons projetos eles são mais fáceis, né? Mas depende de uma questão econômica. E a privatização, na minha visão, as privatizações elas são muito positivas, tá? Eu acho que a gente tem um exemplo recente que ele é muito bom, que é o marco do saneamento básico, né? Que a hora que o marco ele foi aprovado, na sequência a gente teve alguns processos licitatórios no ramo de saneamento, e com grande sucesso, ou seja, grande injeção de capital nas outorgas, ou seja, né, os estados e os municípios conseguindo se capitalizar em cima disso, e um comprometimento dos entes privados de um investimento que o Estado não teria condição, né? O Estado não teria condição de fazer esses investimentos e está transferindo isso para o capital privado. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos, né? Outra linha de análise que eu trago são das concessões rodoviárias, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? Que é onde vou falar um pouco de onde eu conheço, tá? Enfim, as rodovias em São Paulo elas são muito boas. Ah, mas você roda 100 quilômetros e paga mais de pedágio do que você gasta de combustível e manutenção, eventualmente, né?
mas são locais em que você consegue escoar a produção de maneira boa, né? Da maneira como deve ser. Então, diferente um pouco de outras localidades em que a gente tem muita dificuldade de escoamento, né? Então, assim, tem uma, a privatização, para mim, ela está dentro daquele ditado que é, se você quer que algo seja diferente, se você quer ter um resultado diferente, você precisa começar a fazer algo diferente para ter um resultado diferente, né? O que a gente tem, a gente não consegue esperar um resultado diferente da situação do país se a gente continuar fazendo sempre as mesmas coisas. Então, assim, o status hoje, o status quo hoje, ele para mim, ele precisa de uma mudança. A privatização pode ser uma saída, né? Pode ser uma solução. Então, eu vejo com bons olhos, né? É uma oportunidade dos estados, dos entes federais, dos estados e municípios se capitalizarem, né? Porque a pandemia levou ao extremo o endividamento aí de todos os entes, né? Governamentais. Então, é uma oportunidade deles se capitalizarem para ajustar a casa, para pagar as contas, para pagar funcionário, né? Pagar precatório, pagar dívidas, enfim, ajustar a casa, né, para poder focar no que efetivamente o governo precisa focar, que na minha opinião, né, gerar um ambiente favorável de investimento, para que esse investimento ele gere um ambiente favorável de geração de tributos e possa alimentar o Estado para que ele possa retroalimentar, né, nós, os contribuintes, né, enfim, as pessoas que vivemos nessa sociedade com os benefícios aí de saúde, saneamento, segurança, educação e tudo mais. Então, assim, eu vejo com bons olhos, é uma oportunidade, os estados estão claramente sem caixa para fazer investimentos, né? Então, por que não privatizar isso, fazer um trabalho de regulamentação muito bom em cima disso, de fiscalização muito bom em cima dessas privatizações, em cima dessas concessões públicas, né? Para que, assim, o serviço que vai passar a ser prestado pelo ente privado, ele seja de excelência, com todos os investimentos que são necessários e ao menor custo possível, tá? Então, assim, vejo com ótimos olhos, tanto do ponto de vista de capitalização do ente público, como também de viabilizar infraestrutura como um todo dentro do país, tá? Tá certo, doutor. Agora a gente voltando um pouquinho mais, né, sobre essa questão jurídica aí, falando, né, da falta de energia, um consumidor, ele pode judicializar o Estado ou o governo federal aí por falta, né, de energia? Tá aí. Falta de energia, falta de acesso à energia ou falta de energia no geral, você diz? No geral. Né? Assim, poder, né, ele pode, enfim, qualquer um pode buscar o judiciário quando ele se sentir lesado e quando ele sentir que os seus direitos eles não estão sendo atendidos, tá? Mas a energia como um todo, ele é um sistema que, e na verdade, assim, a lógica de quase todos os serviços públicos, né? O serviço público ou ele é pago pelo consumidor, por quem usa aquele serviço público, ou ele é pago pelo contribuinte como um todo na forma de pagamento de tributos, tá? Então, assim, não tem outra forma do serviço público dele ser pago. Ou ele é pago por quem está ali usando o serviço, que na minha opinião é o mais justo, ou seja, né, todos os que estão usando o serviço público, eles rateiam o custo do serviço público na proporção do seu uso e eu pago por isso, tá? Eu acho que isso é mais justo do que todos os contribuintes que são utilizantes ou não da energia ou de qualquer outro tipo de sistema público, de prestação de serviço público, que eles paguem por aquilo, tá? Então, partindo dessa premissa, e a lógica geral é que todo mundo pode buscar o judiciário se sentir lesado, tá? Mas, assim, buscar o judiciário porque você não tem acesso à energia ou porque a energia ela lhe é vedada por qualquer motivo, né? É preciso entender um pouco
o que tem por trás disso, né? Porque você pode acessar o judiciário, pode acessar a justiça buscando esse direito, mas eventualmente ele é inatingível ou ele é atingível com um custo que você não está disposto a pagar. E aí é onde eu volto do meu raciocínio, né? Que assim, o sistema elétrico ou os sistemas de concessões públicas ou os serviços públicos, eles têm que ser autossustentáveis pelo custo dele, né? Então, você pode acessar o judiciário para ter direito ao uso de energia, você pode, você deve, eu acho que a energia tem que chegar a todos, eu acho que essa é uma das missões primordiais de todas as empresas que trabalham no ramo de energia, seja geração, transmissão, distribuição, comercialização. O objetivo principal de todos eles tem que ser levar energia elétrica, porque a gente sabe o quanto a energia elétrica faz diferença na vida das pessoas, né? Então, assim, acho que as pessoas têm o direito, elas podem, mas, assim, acho que tem um custo, né? E o sistema, os usuários do sistema de energia, eles precisam pagar por esse sistema. Então, você precisa entender o custo daquela energia chegar a você, e aí você tem que saber se você está disposto a pagar. Obviamente que há situações, né, que eu concordo que é preciso uma intervenção estatal, né, para que você viabilize a energia elétrica para algumas comunidades específicas, né? Eu tenho um exemplo que ele não é brasileiro, mas no Peru, algumas comunidades que moravam ou moram lá no Lago Titicaca, o governo viabilizou energia solar para eles, para que eles tivessem energia morando em ilhas flutuantes dentro do lago. Então, assim, essa é uma situação que, assim, era difícil, né? Como é que o sistema de energia vai chegar dentro do lago, uma conexão de energia vai chegar dentro do lago, né? Então, é um pouco difícil de imaginar isso. Mas, assim, e nessas situações eu acho que o Estado deve intervir positivamente para conseguir trazer energia para as pessoas, né? E aí onde eu acho que o Estado deve, mas em situações muito particulares, ele deve atuar e intervir. Então, assim, as pessoas devem buscar o judiciário? Eu acho que, assim, dependendo do caso, elas devem buscar o judiciário, obviamente que tem um custo por trás disso, né? E aí é importante entender caso a caso, mas é óbvio que, na minha opinião, a energia ela tem que ser universalizada, assim como todos os outros serviços públicos, eles devem ser universalizados na sua plenitude ou no máximo que seja possível, né? Tá certo, doutor Fábio Luiz. Queria agradecer aí a sua participação aqui no Conexão Legislativa, né, para tratar desse assunto tão importante. A gente fica aguardando as cenas, né, do próximo capítulo aí dessa discussão da medida provisória 1031 de 2021, que está na Câmara, então, e trata da privatização da Eletrobras. Doutor, muito obrigada e já estendo o convite aí para próximas oportunidades. Provavelmente a gente vai tratar ainda desse assunto mais para frente também, doutor. Legal, super à disposição, estou sempre à disposição para a gente poder falar aí, tentar dar um pouco de opinião enfim, torcendo para que o país seja cada vez mais um lugar melhor para todos, tá? Muito obrigado por tudo e boa tarde a todos. Esse foi mais um programa Conexão Legislativa. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.